Você também viu um post dizendo que uma bactéria descoberta no Brasil pode colocar em xeque os 12 bilhões em perdas causadas pelo percevejo marrom na soja? Provavelmente você sentiu aquele mix de empolgação e desconfiança que qualquer profissional do agro experiente sente quando vê esse tipo de notícia. E essa desconfiança, eu te digo que ela é muito saudável. Porque a ciência que está por trás dessa descoberta, ela é muito interessante, é muito relevante e realmente merece ser discutida com seriedade. Mas um caminho entre o resultado de laboratório e uma solução de campo é bem longo. E quando a imprensa pula esse caminho ou cria uma expectativa que não corresponde ao estado atual do conhecimento, a gente precisa parar para refletir. Olá, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Então hoje nós vamos fazer duas coisas nesse episódio. Eu vou explicar para vocês o que essa pesquisa realmente mostrou e colocar isso dentro de um contexto de um manejo que faça sentido para a gente do campo. Porque o biológico, gente, a gente sabe que não é o salvador da pátria. É uma parte do sistema e como vocês sabem, escutam aqui no podcast, o MIP é o que mais interessa para a gente. Antes de começar, eu queria muito agradecer vocês pelas mensagens de apoio do podcast e o curso de manejo biológico da soja também que a gente tem. Quase todo dia eu recebo alguma mensagem falando que o curso está ajudando muito, está conseguindo fazer vocês aprofundarem no tema. E assim, isso me deixa tão feliz. E principalmente a Isabela de 10 anos atrás, que não sabia nem o que era um produto biológico, mas tinha toda a vontade do mundo para aprender. E passar esse conhecimento para vocês é muito gratificante. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui do curso na descrição do episódio para você conferir. Assim como o nosso grupo VIP do WhatsApp, que só tem profissionais do agro, tem mais de 80 profissionais do Brasil inteiro. E toda terça-feira eu posto alguma novidade da semana também para vocês ficarem atentos. Bom, voltando. Antes da gente falar dessa bactéria em específico, a gente precisa falar do inimigo natural dela, que é o percevejo marrom, que muitos de vocês conhecem, o Euschistosauros. E hoje é uma das pragas mais difíceis de manejar na soja e em tantas outras culturas como, por exemplo, o milho, que é sucessão. E eu não estou falando da dificuldade só biológica, a gente está falando da resistência a inseticidas, que por muitos anos vem acontecendo com essa praga, e que já é um problema documentado, né? E ele cresce safra por safra. A resistência ela já foi registrada para organofosforados, para piretroides, até alguns lambda-celotrinas que a gente tem no mercado e neonicotinoides também, assim como o tiametoxam. O inseto ele tem um aparelho bucal sugador e ele não mastiga a folha como a lagarta, ele perfura direto a vagem e suga o grão. Isso já cria uma barreira natural para vários produtos que são por contato. E tem mais, o percevejo produz substâncias antimicrobianas nas glândulas metatoráxicas. Aquele famoso cheiro de percevejo, de Maria Fedida, que a gente conhece, essas substâncias têm um efeito fungistático ou fungicida e dificulta também a ação de alguns fungos entomopatogênicos, como Metarrhizium, como Bovéria. E hoje são os principais bioinseticidas disponíveis no mercado e que são comercializáveis. E tem uma outra coisa, a fêmea oviposita de 120 a 170 ovos, em condições ideais até 300 ovos por fêmea. Por isso, a avaliação em campo ela é extremamente importante para a gente entender como fazer o melhor manejo integrado. E o percevejo, por ter uma parte do seu ciclo no solo, particularmente eu gosto muito da utilização de Metarrhizium anisopli. Tem até um episódio falando sobre isso aqui, depois volta aí para conferir. Enfim, gente, a gente tem um cenário em que o controle químico está ficando cada vez mais difícil por causa da resistência e o controle biológico disponível ainda tem algumas limitações. E nesse contexto, a pesquisa aponta um bacillus chamado Bacillus altitudinis. E esse estudo em questão, que gerou toda a repercussão, que foi publicado, eu mesma recebi várias mensagens falando: Isa, fala sobre esse bacillus no podcast. E aí resolvi fazer esse episódio para vocês, para tirar essa dúvida sobre o percevejo, porque a própria notícia falava uma capa assim: Bacillus altitudinis vai resolver 12 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Vai resolver o problema dessa praga, enfim. Eu falei, cara, eu preciso fazer um episódio para o pessoal do podcast se atualizar
e entender melhor como é que funciona esse bacilos. Mas enfim, o estudo que gerou toda essa repercussão, ele foi publicado em dezembro de 2025 na revista Pest Management Science, por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da Unesp também, e o título pode ser traduzido como Potencial de bactérias isoladas de solo e enriquecidos com quitina no controle de euskistozeros. Eu vou te contar o que eles fizeram e o que eles encontraram. Como as bactérias foram isoladas também. Os pesquisadores, eles coletaram o solo de uma área agrícola lá no Rio Grande do Sul e eles misturaram com o solo de quitina pura por 90 dias e depois isolaram essas bactérias que conseguiram sobreviver e proliferar nesse ambiente. E assim, a lógica é muito simples. A quitina é o principal componente do exoesqueleto de insetos, aquela carapaça dura que ele tem, sabe? O micro-organismo que consegue quebrar essa quitina e tem um potencial de degradar ela, a cutícula do inseto, é um micro-organismo que vale a triagem. Então foram isolados 3 organismos, Bacillus thuringiensis, que já é bem conhecido, né, essa espécie, como um entomopatógeno, Bacillus altitudinis, a novidade do estudo, né, que a gente veio aqui falar, e Prestia megatherium, e um spoiler para vocês, foi a bactéria com pior desempenho no bioensaio, mesmo sendo escolhida entre as 3. O que os bioensaios mostraram? Os testes eles foram feitos em laboratório com percevejos adultos, usando 3 métodos de inoculação. O contato tarsal, que é quando o inseto caminha sobre a superfície que foi tratada, o contato dorsal, que é a aplicação direta no dorso, e a ingestão, o inseto se alimentando da vagem que estava imersa da suspensão bacteriana ali. O contato tarsal, que é pelas patas ali, pelas pernas, na verdade, inseto não tem pata, tem perna. Enfim, o contato tarsal foi o método mais eficiente. E aqui está uma grande novidade que a imprensa destacou, que o percevejo tem substâncias antifúngicas na cutícula dorsal e no aparelho bucal também. Então os métodos tradicionais têm realmente dificuldade, mas as pernas do inseto são uma porta de entrada diferente. Com o Bacillus altitudinis, no método tarsal, na concentração mais alta, que foi 2,5 vezes 10 a nona UFC por ml, a mortalidade corrigida aí, né, na questão da estatística, chegou a 61% em 10 dias. Com Bacillus thuringiensis, na mesma concentração e método, chegou a 79% de mortalidade. Agora, o que são esses números na prática? Primeiro, a gente está falando de condições de laboratório, né, gente? Uma placa de Petri, uma temperatura controlada, o percevejo sem saída ali, em contato com aquele papel filtro totalmente contaminado com a bactéria. No campo, a gente sabe que é outra realidade. Segundo, a concentração mais alta testada, que foi 10 a nona UFC por ml, significa a maior utilizada como dose inicial dos bioensaios. Isso importa porque a formulação e o custo de produção, elas podem aumentar. Terceiro, e mais importante, o estudo é, segundo os próprios autores, o primeiro relato do uso de Bacillus altitudinis no controle de euskistozeros. Isso é muito relevante, mas o primeiro relato ele não significa que a gente já tem um produto comercial, entendeu? Mas esse Bacillus é uma espécie para a gente entender mais e estudar mais sobre ela. Existe também um artigo que foi publicado esse ano na Biotechnology Reports, de pesquisadores da Espanha, Áustria e da Itália, que eles caracterizaram uma cepa de Bacillus altitudinis, a GG22, e o que esse estudo mostra é que essas espécies têm um perfil genômico bastante interessante. Os genes, né, essa bactéria tem um gene de solubilização de fósforo e potássio, produção de sideróforos para captação de ferro, síntese de lipopeptídeos, antifúngicos diversos, né, diversas substâncias. Ou seja, dependendo da cepa de Bacillus altitudinis, ela pode ter uma ação inseticida, antifúngica, promotora de crescimento, indutora de resistência. Ou seja, é uma bactéria com perfil multifuncional. Inclusive, eu respondi uma dúvida lá no TikTok essa semana e eu quero só falar ela rapidinho aqui para vocês. Sobre as funções, né? Sobre as funções dos micro-organismos. Tinha gente que não sabia que tricoderma ajudava na promoção de crescimento, que ajudava a ser uma vacina. Inclusive, a gente também tem um episódio contando todo o modo de ação do tricoderma. Se eu não estou enganada, é o episódio 4,
3 ou 4, volta aí pra vocês escutarem, é um dos primeiros. E a gente fala sobre esse modo de ação. Gente, eu quero colocar na cabeça de vocês o seguinte: os micro-organismos, eles são multifuncionais. Assim como nós, seres humanos, a gente faz várias coisas. A gente não sabe nadar, não sabe correr. Tem gente que não sabe nadar, né? Mas não sabe caminhar. Tem gente que sabe tocar violão. Então, o bacilos tem várias funções, ele tem vários modos de ação. Não só os bacilos, né, os micro-organismos utilizados na agricultura. Então não se prendam a uma ou outra função, se prendam à cepa. É o que eu sempre falo aqui. A cepa tem muita variabilidade. Tem pseudomonas que ela tem ação como bioinseticida. Tem pseudomonas, o mesmo gênero e espécie, pseudomonas fluorescens, que é classificada, né, registrada como biofungicida. Tem outra que é solubilizadora de fósforo. Então, assim, se prenda na cepa. E aí ela pode ter uma ação principal e ações secundárias, que é promoção de crescimento, ajuda na biofertilização, enfim. É só isso que eu queria contar para vocês. Agora, tem uma parte interessante que eu preciso falar para vocês e que esse post, né, essa manchete, ela ignorou. Eles falaram sobre a descoberta que pode pôr em xeque 12 bilhões de perdas. Isso é uma simplificação que pode ser perigosa e o produtor e o consultor também tomam como uma promessa de solução. Deixa eu ser bem direta para vocês sobre o que a gente ainda não sabe. Primeiro, a eficácia, né? Ela foi testada em laboratório em condições controladas. Não existe ainda nenhum ensaio de campo publicado com Bacillus altitudinis, não que eu tenha visto. Se eu não vi, deixa aqui nos comentários pra mim, manda aí pra gente ler junto, que aqui a gente tá pra aprender junto. 2. A mortalidade de 61% em 10 dias foi no método Tarsal. Então ela foi obtida na concentração mais alta, de 10 nano-UFC por ml, e essa concentração se comporta em laboratório, mas em campo, e com exposição ao UV, e temperatura, e chuva, e competição microbiana. São questões que os estudos ainda não respondem. Terceiro, o próprio artigo conclui que são necessários estudos adicionais para confirmar a eficiência em condições de laboratório, casa de vegetação, enfim, precisa todo de um protocolo correto. E o ponto mais importante, nenhum produto biológico, por mais promissor que seja, funciona de forma isolada. E essa é a tecla que eu bato aqui com vocês. O manejo do percevejo e das pragas em geral, existe uma abordagem integrada. O monitoramento com a batida de pano, no caso dele, respeitando os níveis de ação, né? 2 percevejos por metro aí no estágio vegetativo e 1 por metro no estágio reprodutivo. O uso de estratégias inseticidas no período crítico de enchimento de grão, na floração, né? A rotação de princípios ativos, o manejo de resistência, a utilização de bioinseticidas, não como substituição, mas como complemento. A Bovéria, o Metarrhizium, por exemplo, que a gente já conversou, tem registro e resultados no campo. Então, qualquer novo agente biológico que entra nesse sistema, com a obrigação de se provar nessas condições, ele tem que ganhar espaço na sua recomendação. E é isso que eu falo muito no curso de manejo biológico da soja também. Eu sempre, pessoal, sou incentivadora de novos produtos, mas quando eu vejo essas notícias, eu me preocupo e eu gosto de falar a realidade aqui para vocês. Eu sou uma entusiasta, não gosto de profissionais do agro que são sempre pessimistas, mas eu gosto de ser um entusiasta com o pé no chão. Dito tudo isso, eu quero deixar claro que esses resultados, eles são realmente relevantes, eles merecem atenção. Inclusive, eu vou deixar o link dos artigos aqui na descrição do episódio para vocês lerem depois. Mas o fato é que o Bacillus altitudinis, ele consegue agir numa função tarsal, né? Passando essas barreiras do aparelho bucal ou até da aplicação extremamente por contato. Mas a gente precisa buscar produtos efetivos. E o mercado brasileiro de bioinsumos, ele vem aumentando mais de 6 bilhões em 2025, um crescimento de 13% de acordo com a última safra tratada. A diversidade de micro-organismos comercialmente disponíveis ainda é baixa, porque a gente tem muito a se explorar. E pesquisas como essas, feitas, né, com rigor metodológico, com periódicos revisados, são um caminho mais correto realmente para a gente seguir. O problema não é a ciência, nunca foi. Eu amo a ciência, eu vim da ciência. O problema é quando esse resultado de laboratório vira uma manchete como se fosse um salvador da pátria, entendeu? E eu quero deixar isso claro para vocês nesse episódio. E agora, esse produto vai seguir o ciclo natural de validação, esse Bacillus, que é campo, formulação, registro e aí sim a recomendação. É isso, pessoal.
Bacillus altitudines mostrou uma atividade entomopatogênica contra o percevejo marrom pela primeira vez na literatura. O mecanismo é muito relevante, essa questão tarsal que eu comentei com vocês, e o resultado em laboratório ele é muito promissor. E essa bactéria tem um perfil genômico que vai muito além de só controlar insetos. Então, vamos esperar que realmente seja um micro-organismo que vai revolucionar aí, de certa forma, né, integrado no manejo. E claramente, para a gente entender os níveis de ação, a rotação dos mecanismos de ação, o uso estratégico de biológicos, enfim. Quando o Bacillus altitudines tiver os dados de campos consistentes de produto registrado, ele vai entrar nesse sistema e eu trago aqui para vocês essa novidade também. Até lá, essa é a promessa científica que a gente vai acompanhar. Se esse episódio te ajudou ou te fez entender melhor a parte crítica, a parte de pesquisa, compartilhe com aquele colega, com aquele produtor. E é isso, pessoal. O Bioagrotech existe para isso, para trazer essas novidades para vocês de uma forma realista, mais entusiasta. Bom, te espero semana que vem, 6 da manhã, quarta-feira, para um próximo episódio. Até mais!